Olá, segundo ano, vamos fazer a correção da tarefa, foi marcada para o dia 15/4. No capítulo 4, nós estamos iniciando, ele fala sobre calor específico, capacidade térmica, então nós aprendemos 3 fórmulas, ou basicamente 2, se pensar que 2 delas são para a mesma coisa. Aqui nós temos um C minúsculo, um Q maiúsculo, um ΔT, um C, e nós também temos um M de massa, a massa. O calor específico, que é o Czinho, ele é medido em calorias por grama grau Celsius. O C maiúsculo, que é a capacidade térmica, ele é medido em calorias por grau Celsius. Como eu disse, podia ser visto como 2 fórmulas, por quê? Porque tanto essa primeira fórmula da capacidade térmica, que é o calor pela variação de temperatura, e essa fórmula, que é massa vezes calor específico, as 2 fórmulas servem para achar o que? O Czão, que é o calor específico. A outra fórmula que nós temos é de calor específico sensível, que é usado para calcular o calor recebido ou cedido por um objeto quando ele varia a sua temperatura. Então, sempre que eu tenho uma variação de temperatura, eu estou falando de calor sensível. E aí nós tínhamos algumas questões para resolver, e aí nós vamos para lá. Então, aqui nós temos, página 53, algumas questões para resolver. A primeira questão é o seguinte: a questão vai falar sobre, ao tocarmos com as mãos uma superfície fria, o frio se desloca da superfície para a mão ou é da mão que transfere a energia para a superfície? Isso a gente já discutiu em sala de aula, já falamos bastante sobre isso. Como é que funciona essa troca de calor? O fluxo de calor flui de maneira espontânea, frio, quente. O calor sempre vai da fonte de maior temperatura para a fonte de menor temperatura. Então, considerando o fato que o ambiente geralmente está na temperatura de 20 e poucos, 30 graus, isso é inferior à temperatura do corpo humano, então é a mão que transmite energia para a superfície fria, porque o calor vai de maneira natural daquilo que está com maior temperatura, ou seja, mais quente, para aquilo que está com menor temperatura, ou seja, mais frio. Questão número 2. Nas últimas décadas, algumas pesquisas sobre títulos de tubérculos têm revelado os valores nutricionais da batata. Não ficam devendo nada em relação a alguns vegetais. A batata é rica em fibras, vitamina C e do complexo B, especialmente do B16, que agem na formação das células do nosso organismo. Embora a casca possa estar contaminada por agrotóxicos, o ideal é que a batata seja bem lavada e escovada para ser cozida com casca, pois ela impede a perda dos nutrientes durante a fervura. Um estudante de física chegou em sua casa com fome após ter cozinhado algumas batatas e tirou da panela. Depois de alguns minutos, reparou que elas demoravam a esfriar. Diante do fato, recordou as aulas de calorimetria e justificou que as batatas demoravam a esfriar. Por que elas demoram a esfriar? Vamos lá. O que a capacidade térmica significa? Quanto maior a capacidade térmica, mais calor eu consigo segurar numa variação de temperatura. Então, quanto maior a capacidade térmica, mais calor eu consigo reter. Então, e esse calor vai depender, a capacidade térmica pode depender da quantidade de calor e também pode depender da massa e do calor específico daquele objeto. Por exemplo, maior massa de batata, mais difícil vai ser esfriar aquela batata. Então, número 2, eu vou perguntar, da baixa capacidade térmica, da alta condutividade térmica. Se ela tivesse uma boa condutividade térmica, ela passaria calor facilmente para o ambiente e ela ia esfriar rapidamente. Do isolamento térmico realizado pela casca? Não. Letra D, do alto calor específico da batata.
Como? Vamos lá, C é igual a M vezes Czinho. Quando o calor específico, quando isso aqui é alto, a capacidade térmica é alta, fazendo com que demore conseguir liberar todo o calor que ele recebeu. Número 3, questão 3, fala assim: classifique como verdadeiro ou falso as afirmativas. 1. O calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau a temperatura da massa daquele material. Sim. Por exemplo, o calor específico da água, o C da água vale 1. 1 caloria por grama grau Celsius. Significa que 1 grama de água precisa de 1 caloria de energia para aumentar 1 grau essa temperatura. Então, o conceito da número 1 está correto. Número 2. Na número 2, ele vem assim. Número 2, ele vai falar o seguinte. 2. Quando um corpo está quente, podemos afirmar que ele possui calor. Como nós já falamos em sala de aula, a gente não vai ter calor, não vai ser possível segurar o calor, porque calor é energia, e a energia é em trânsito, então não dá para segurar o calor. Então o calor vai vir ou vai voltar, né? Vai sair do objeto. Calor é energia térmica em trânsito, por isso vai ficar falso. Número 3. A água, pelo seu elevado calor específico, é utilizada para apagar incêndios, pois tira calor, retira o calor e esfria os corpos. Isso é verdade, não tem nada muito incorreto nessa frase, tá tudo bem certinho. Número 3 é verdadeira também. Sabe-se que a praia... Número 4. Sabe-se que a praia, em um dia de verão, fica mais quente que a água do mar. Supondo que a quantidade de energia recebida do Sol seja a mesma para as duas substâncias, qual delas tem calor específico maior? Bom, vamos só pensar. Quem é que vai ficar mais quente? A areia ou a água do mar? Se você pensar no mesmo momento, quem vai ficar mais quente vai ser a areia, tá? Mas quem tem calor específico maior? Calor específico é o nosso Czinho. O que é o calor específico? Você vai ter que receber calor específico é a capacidade de você subir a temperatura em 1 grau Celsius. Quanto maior for o calor específico, mais energia térmica você tem que receber para fazer com que esse objeto suba a temperatura. Se você pensar, então, vamos lá, no esquema, tem a areia e a água do mar. Então, tem a areia e a água do mar. Quem vai esquentar mais com o mesmo calor que nós vamos receber? Então, aqui é a areia, aqui é o nosso mar. Quem vai esquentar mais é a areia. Se ela esquenta mais, ela vai ter um calor específico menor, porque todo o calor que ela receber, ela vai acabar fazendo com que aumente a sua temperatura. Então, quem tem um calor específico menor, ou maior, desculpa, o calor específico maior vai ser a água. Calor maior é a água, porque ela vai precisar de receber muito mais energia para subir a temperatura em relação à areia. Então, olha aqui, as duas vão receber uma quantidade de calor igual, tanto a massa da água como a massa de areia. Só que a temperatura da água, né, a variação vai ser uma variação grande, enquanto a variação de temperatura da água do mar é pequenininha. Por que isso acontece? Porque o Czinho aqui, ó, o calor específico da água, ele é maior do que da areia. Ok, número 5. Vamos lá discutir a número 5. Número 5 vai trazer o que pra gente? Fala assim, ó. 5. Em um hospital, um paciente de tratamento recebeu uma camada de álcool na pele e sentiu esfriar o local. Isso deve-se ao fato do álcool fazer o quê? Isso nós também já falamos em sala de aula. Por que parece que o álcool a gente vai sentir um frio maior? Porque
ele vai evaporar muito rápido, porque ele tem um calor específico bem pequenininho. Como é pequenininho, ele vai receber pouca energia e vai evaporar, então ele vai trocar de fase, tá? Então, a número 5, nós teremos opção com a letra C, nós temos um baixo calor específico. Número 6. 6 é a nossa primeira questão de continha. Vamos lá. 6 traz assim. Questão 6. O motor de um carro, durante um tempo de funcionamento, manteve suas peças aquecidas, passando de temperatura inicial, 15 graus Celsius. Temperatura final, 115 graus Celsius. Qual foi a nossa variação de temperatura? Isso mesmo, 100 graus de variação. Sabendo que essa peça tem uma massa igual a 2.000 gramas, recebeu uma quantidade de calor como sendo 4.000 calorias, determine a capacidade térmica da peça. Capacidade térmica, queremos descobrir o C maiúsculo. Primeira coisa, alguns detalhes. Vocês estão reparando que a massa está em gramas, a energia está em calorias. Nós vamos usar nesta unidade mesmo. Por quê? Porque nós vamos ter todas as constantes, todos os valores aqui fora do Sistema Internacional. Para aqueles que têm dificuldade em colocar no Sistema Internacional, isso é uma vantagem, né? Nós temos aqui que encontrar tanto o calor específico como a capacidade térmica. Vou fazer aqui primeiro para calcular o calor específico. Vou colocar Q é igual a M vezes C vezes ΔT, porque eu já sei quanto que vale a massa e o calor. Então, bora lá. Quantidade de calor, 4.000. Massa, 2.000. Calor específico, estou procurando ΔT, vale 100. Então, calor específico vai ser 4.000 dividido por 2.000 vezes 100, tá? 200.000. Então, tá multiplicando, vem para o outro lado e vai dividir. Consigo cancelar 3 zeros com 3 zeros. Então, ficou assim, ó, 4 dividido por 200. Quando a gente divide 4 por 200, o calor específico, que é o nosso Czinho, vai dar 0,02 calorias por grama grau Celsius. Esse é o calor específico da nossa peça. E depois, nós vamos calcular também a capacidade térmica. A capacidade térmica é o Czão. C é igual a M vezes Czinho, é uma maneira de calcular. Ou eu posso calcular como sendo C é igual a Q dividido por ΔT. Ambos eu sei. Vamos fazer pelos dois caminhos, os dois dão certo. Vou fazer por aqui. C eu quero descobrir 4.000 dividido por variação 100. Capacidade térmica vai dar 40. Aqui em cima a gente usa calorias, aqui embaixo a gente usa grau Celsius. Então aqui vai ficar 40 calorias por grau Celsius. Essa é a nossa unidade de medida. Número 7. Vamos lá. Questão 7. Durante o estudo